Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim, acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cupidez. Aqui na Bíblia de Jerusalém está escrito: não entesourar. Guardar para este mundo, colocar a esperança e a segurança da vida nos bens deste mundo é uma insensatez. É uma insensatez. Por quê? Porque isso não garante a nossa vida. Nem aqui e nem depois daqui. Então, nós estamos colocando a nossa esperança em algo que não pode nos segurar, nos assegurar. E aí nós olhamos para os grandes, para os poderosos, para os ricos neste mundo, né? E não falo, né, tem vários tipos de rico, né? No sentido de grau de riqueza, tamanho de riqueza. O que a geografia, né, a geopolítica, né, distribui em classes, né? Miserável, pobre, né? Pobre de até tanta renda, e depois vem classe média alta, e não sei o que, milionário, e vários tipos ali, né, de pessoas com condições financeiras. Até chegar aos grandes que você nem vê, que você nem conhece, você não sabe que é dono de tanta coisa, que controla tanta coisa, né, que está até fora do nosso radar. Mas Deus está falando
que nada disso assegura a nossa vida. E como para nós é difícil olhar para o mundo, para as realidades do mundo, quando a gente passa necessidade, quando falta coisa em casa e a gente vê que tem gente que tem com a sobra, sim, né? Quando você quer fazer um passeio e outro que é dono de uma área inteira, em que ali as pessoas passeiam e pensa, poxa, será que não é importante? Muita gente joga, né, em jogos de azar, aposta em loterias, na esperança de ganhar um bom dinheiro para finalmente, poxa, não vou precisar mais trabalhar, né? Porque não é fácil trabalhar, né? Trabalhar exige, né? E tem gente que trabalha uma vida inteira para depois ter uma aposentadoria que não sustenta o suficiente e continua passando necessidade. Quantas pessoas que a gente vê já idosas ainda trabalhando e a gente pensa, poxa, por que não é importante isso, né? Será que é um pecado trabalhar e depois ter que ficar, né? Um tempo, poder passar um tempo descansando um pouco, depois trabalhar uma vida inteira. Será que eu estou pecando fazendo isso? Né? Por que Jesus está dizendo isso aqui? Nossa, todo mundo tem que ser pobre, então temos que ser desapegados. Jesus está dizendo que ele não foi feito juiz dos bens deles. Aquele homem chegou para Jesus e falou assim, me ajuda aqui. Me ajuda aqui porque meu irmão não quer dividir a herança comigo. Manda ele dividir a herança comigo. Jesus falou para ele, homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro de vossa partilha? Não me envolve nisso não. Essa disputa de bens de vocês, isso aí não serve para nada. Jesus não está dizendo que o problema é ter. O problema é ser possuído pelo dinheiro. É colocar ali toda a sua confiança. Ele deu e explicou isso numa parábola. Tanto que, né, parênteses, Jesus fala para dar aos pobres, para dar o que tem, para partilhar. Quando uma viúva pobre chegou no santuário e deu uma única moeda, Jesus falou, tá vendo? Aquela mulher deu mais que todo mundo. E os ricos estavam lá dando um monte de moeda, despejava, fazia aquele barulho. Só que Jesus falou, estão dando o que sobra. Ela não, ela está dando tudo o que tinha para viver. Então, Deus reconhece a entrega, o despojamento de cada coração, de cada pessoa. Então, se uma pessoa tem bens, mas ela não faz conta dos bens para apoiar a sua vida, ela não peca porque ela tem bens. Ela não peca porque o trabalho dela, o emprego dela, o suor do rosto dela lhe dá possibilidade financeira melhor. Vamos supor que você seja aí uma profissão, né, que pode ser muito bem remunerada. Muitas profissões podem ser muito bem remuneradas. Mas, por exemplo, um médico. Geralmente, um médico ele não tem uma vida tão difícil, financeiramente falando. Um salário de médico, mesmo numa rede empregado público, coisa assim, costuma ser razoavelmente alto comparado a de outras profissões. Quando o médico é muito bem conceituado, está num hospital mais conceituado ou no seu próprio consultório, atende pessoas, né, das classes financeiras mais abastadas, ele também tem uma consulta mais cara, porque ele tem equipamentos caros e aí, né, ele precisou investir nisso. Geralmente ele não está assim solto na vida, ele está pagando. Mas vamos supor, né? Se ele tem tudo isso por causa do trabalho dele, há um problema nisso? Não, não há problema. O problema é ele olhar para tudo que conquistou e dizer assim, tá vendo? Olha só onde você chegou. Aí entra o orgulho no nosso coração e a gente esquece de Deus. Como é diferente quando alguém
alcançando o que alcançou, diz: graças a Deus, se não fosse o Senhor, nada disso eu teria. E aí, até em gratidão, ele ajuda outras pessoas, faz uma consulta grátis de vez em quando para alguém que necessita, faz doações e muitas vezes até sem mostrar para ninguém, sem dizer, sem fazer alarde. Você acha que essa pessoa não está agradando a Deus? Claro que está. Por quê? Porque ela vive na riqueza por causa do próprio trabalho, não por orgulho, não pensando em acumular para aí agora sim eu posso ficar tranquilo, não vou precisar mais trabalhar porque eu já tenho de sobra. Eu tenho. Não. Trabalhe e ainda que não precise trabalhar, pensa nas outras pessoas, faz caridade, promove o bem. Vou dar um exemplo aqui. Quantos esportistas, né, fazem isso? Pessoas que praticaram esporte e através do esporte ganharam muito dinheiro, fama e criaram fundações, criaram organizações, criaram centros, criaram escolas que ajudam crianças, pessoas de todo tipo que não têm condições de pagar. É claro, isso às vezes vaza, né, por aí, né, tanto que eu estou dizendo, você talvez já tenha ouvido falar. E com isso eu não estou dizendo que essa pessoa é santa, canonizada, não. Eu estou dizendo que tantos outros não fizeram. Tantos outros preferiram guardar para si. Mas alguns tiveram a coragem de criar centros assim, criar hospitais, tirando do próprio bolso aquele dinheiro para favorecer centenas ou até milhares de pessoas. Será que isso não agrada o coração de Deus? É claro que agrada. É o que o Senhor espera de ricos. Que usem bem o seu dinheiro e, ao contrário, não façam isso aqui, ó. Aquele rico já era rico, teve uma grande colheita e pegou esse dinheiro e fez o quê? Construiu mais para guardar para si e ficar de boa, ficar tranquilo e gozar do seu dinheiro. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Aí você pode dizer assim, mas eu não sou rico. Mas aquela conta lá na poupança, aquele dinheiro investido, pouquinho que seja, aquele rendimento que você está tendo, talvez, ou sua venda, não pode se transformar num apoio para a sua segurança, mas um caminho para cada vez mais abandonar-se às mãos de Deus e dizer obrigado, Senhor, porque o fruto desse trabalho, porque o pouquinho que está rendendo é graça tua, é providência tua. Assim, nós não corremos o risco, ou corremos menos risco, de pôr a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas deste mundo, nos bens deste mundo, no carro que a gente tem, na roupa que a gente tem, na conta bancária, no que seja. E aí, a gente não pode pensar só em quem é rico. A gente tem que pensar em gente como eu, talvez como você, que nem eu, que vive da providência mesmo, que tem o sustento de cada dia, o necessário, e conta com a graça para que esse sustento ele permaneça em nossas vidas. E é Deus o nosso sustento. E Ele quer que nós confiemos nele. É claro, você vai trabalhar. É claro que você vai pôr a mãos à obra. É claro que você vai usar da inteligência, da informação para fazer o melhor acerto possível, de maneira honesta, com os bens que você tem, com o dinheiro que você tem. Isso não está errado. Está certo. Aliás, as profissões na área financeira, elas existem por dom e graça de Deus também, essa sabedoria de lidar bem com aquilo que é o dinheiro, mas de maneira justa. Então, qual o problema que tem em você trabalhar com isso? Nenhum. O problema é pôr nessas coisas a confiança. Deus nos livre de pôr nos nossos bens deste mundo, em qualquer outra criatura, a nossa confiança total, a nossa esperança. Tudo é graça de Deus e o fruto do nosso trabalho também
é graça de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Não tem promessa de Deus hoje, viu? Mas tem ordem e princípio eterno. Ordem está no versículo 15. Precavei-vos cuidadosamente de toda cupidez, toda cobiça. Precavei-vos, já é importante. Cuidadosamente. Duplamente importante, né? De toda cobiça. A gente pode ter, só não pode cobiçar, se entregar. Viver querendo mais e mais e mais e mais e mais. Cuidado com isso. Perigoso. Precavei-vos cuidadosamente. Versículo 15, ordem. E aí vem os princípios eternos, do versículo 14 até o versículo 21. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Vamos anotar no diário e do Tá Pra Viver. Quem é novo aqui no canal, quero convidar a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib? Tá feito o convite. Na descrição tem links importantes para você e agora no final também deixo alguns vídeos de sugestão para que você possa aprender, navegar aqui e ser fiel, viu? Todo dia. Fidelidade à palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.